sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia das Espermatófitas, CBI 230, da UFV Campus Rio Paranaíba. Estamos aqui no laboratório, vamos olhar as lâminas, comprometam-se em estudar e analisar junto comigo, eu conto com vocês, para que a disciplina remota ela seja realmente diferenciada e que vocês aprendam plenamente este conteúdo, certo? Agora nós vamos falar de caule em estrutura secundária. Vamos analisar agora o corte transversal do caule de triunfeta. O que nós vamos perceber? Primeiro, como que eu sei que está em crescimento secundário e como que eu sei que é um caule, professora? Eu vou olhar na região central e tentar localizar ainda a estrutura primária do órgão. Vou até ampliar aqui para vocês, então, mais nessa região central, e aí a gente verifica que, primeiro, a gente não tem mais a constituição do feixe vascular, mas eu estou vendo o xilema primário aqui nessa região, mas eu não estou vendo o floema primário ali, porque não tem mais o feixe, porque esse feixe foi separado devido ao crescimento secundário, tá? E aí eu vejo aqui, maturação de pesquisca centrífuga, o metaxilema ele fica voltado aqui para o exterior, do proto para o meta, de dentro para fora. Mas analisando aqui o xilema secundário, eu nitidamente tenho certeza que é secundário, porque eu estou vendo a presença dos raios, ok? Então, se tem raios, é um xilema secundário, porque teve origem no câmbio. O câmbio, ele é um meristema lateral, que origina xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior. O câmbio, ele é constituído por dois tipos celulares, as iniciais fusiformes, que determinam as células do sistema axial, e as iniciais radiais, que originam o sistema radial, originando então o parênquima radial ou simplesmente raio, ok? Vou voltar aqui, diminuir para vocês perceberem. Agora ficou melhor, né, gente? A gente está vendo essas células de maior diâmetro, então que chamam a atenção, que são as células condutoras de água e sais minerais. Só que todas essas outras células fazem parte deste xilema secundário, porque o xilema primário e secundário são tecidos complexos, constituídos por vários tipos celulares. Então, nós temos aqui a presença dos raios, percebam, a presença dos raios. Vimos que é um caule, lá no início eu mostrei, e aqui eu quero que vocês percebam, eu vou ampliar, para a gente localizar o câmbio. Em corte transversal, fica fácil de eu evidenciar as células empilhadas e achatadas, lembram? Deixa eu pegar uma região que fique melhor de vocês identificar, ok? Eu já estou conferindo. Vou ampliar um pouco aqui. Essa região. Aqui vai ser fácil de vocês perceberem. Notem aqui essas células empilhadas e achatadas. São as iniciais fusiformes do câmbio. E aqui essas células com uma altura um pouco maior são as iniciais radiais do câmbio. Por que eu fiz questão de trazer essa lâmina para mostrar para vocês? Porque aqui eu aproveito, além de mostrar o crescimento secundário, eu aproveito para mostrar a atividade diferenciada desse câmbio voltada principalmente para o floema secundário. Então, o que vocês vão perceber nessa lâmina? Eu vou diminuir para vocês terem ideia do todo e depois a gente vai aumentando. Aqui acaba chamando a atenção que se vocês estivessem aqui comigo, vocês iriam me perguntar, professora, o que eu estou vendo ali de roxo, Aqui, gente, é uma estrutura secretora e pegou o secretado durante o momento que a gente processou a amostra, tá? Então, o que a gente percebe? Primeiro, vocês conseguem perceber que aqui tem como se fosse um triângulo normal, que está em azul,
desse azul piscina e aqui um tom mais angustiado. E como se fosse um triângulo invertido entre esse triângulo normal, aqui ó, como se fosse um triângulo invertido. Tudo isso aqui, independente da disposição e dos círculos celulares, tudo isso é floema secundário. Mas o que aconteceu? Ao invés das células serem diferenciadas aleatoriamente, ou seja, elementos de tubo crivado, fibra, parênquima axial e radial, tudo misturado, houve aqui uma estratificação desse processo de diferenciação celular. Então, por exemplo, nessa região do floema secundário, que foi originado do procâmbio, forma aqui células parenquimáticas e células condutoras de fotoassimilados. Aqui já vai originar o quê? Fibras e células parenquimáticas. Depois, só vão se diferenciar células condutoras e células parenquimáticas. No outro extrato, fibras, vocês percebam, né? Vou aumentar aqui para vocês observar a espessura da parede. Vamos aumentar mais um pouco. Então, aqui, em um extrato, só tem fibras e células parenquimáticas, fibras e células parenquimáticas. No outro extrato, só voltar aqui para vocês saberem onde eu estou. Por exemplo, vou ampliar esse extrato aqui, certo? Ali só vai ter células condutoras e células parenquimáticas, formando então essa estratificação. Então, por exemplo, o câmbio está aqui na minha mão. Aí o câmbio se divide periclinalmente. Vou considerar que aqui seja o exterior, tá, gente? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. O câmbio está aqui, ele se divide periclinalmente para o exterior do órgão, tá? E aí originou mais uma camada de células. Aí estas células agora, elas vão se diferenciar, por exemplo, em fibras e células parenquimáticas. Ok. Aí o que vai acontecer? Esse câmbio se divide novamente. Aí ele empurra essa camada de células, que eu falei aqui para vocês, fibras e células parenquimáticas. Origina aqui uma nova camada. Aí nesta nova camada, só vão se diferenciar células condutoras e células parenquimáticas. Vocês estão percebendo? Então vai tendo uma estratificação. O câmbio que está se dividindo periclinalmente para o exterior, originando as células do floema secundário, só que de forma estratificada. O câmbio que foi originado pelo procâmbio. Já o câmbio originado pelo parênquima interfascicular, ele só origina raio, só origina parênquima radial, certo? Só que aí o que vai acontecer? Ao invés de formar, né, os raios, como aqui eles estão voltados para o xilema secundário, tipo 2, 3 fileiras de células, essas células de raio voltadas para o floema secundário, elas passam a sofrer divisões anticlinais, aumentando essa largura das células do raio, certo? Por isso que a gente vai perceber toda essa estratificação aqui como se fosse um triângulo e o raio como se fosse um triângulo invertido, né? Mais estreito aqui no ápice desse triângulo e alargando-se lá na base, certo? E nessas células, na região, né, do raio, a gente observa a presença de estruturas secretoras. Inclusive ali pegou secretado no interior da estrutura, ok? Mas, analisando agora essa região mais externa, será que a gente já observa uma periderme presente? Então, vamos lá. Analisando aqui externamente, o que a gente está vendo, né? Colênquima, certo? O colênquima. E a gente já percebe, embora tenha sido, né, algumas regiões tenham sido rompidas, mas até pela coloração, a gente percebe a presença de um suber, né? E aí, deixa eu ver se tem uma região mais fácil, né, de uma periderme como um todo. Estão vendo essas células empilhadas?
certo? Então aqui a gente já percebe que foi instalada a periderme, que veio substituir, realmente aqui está mais fácil, né, da gente visualizar, está mais completa, né? Então aqui a gente percebe que já tem a periderme, felogênio, feloderme e suber. Então já foi instalado realmente esse crescimento secundário. E aqui, por que tem crescimento secundário? Porque já tem o câmbio e o felogênio ativos. O câmbio já originou xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior. E o felogênio já originou feloderme para o interior e suber para o exterior, constituindo a periderme. Além disso, nessa lâmina a gente viu essa atividade diferenciada do câmbio voltada principalmente para o floema secundário. Tudo bem? E neste floema secundário a gente evidenciou também a presença de estruturas secretoras. Vamos a uma outra lâmina, só para a gente poder fazer algumas análises interessantes. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês o corte transversal do caule de mamona. Se eu olhar de uma forma bem simplista e geral, eu vou perceber que o tecido de revestimento presente aqui neste caule, né, da mamona, né, o corte transversal do caule de ríceros comuns, eu vou perceber que o tecido de revestimento presente é a epiderme. Então, se eu olhar de uma forma bem básica, eu vou falar assim, este caule está em crescimento primário. Mas eu tenho que sempre observar atentamente, porque vejam agora mais internamente, eu já vou perceber essas células empilhadas e achatadas. Vou ampliar para vocês. Vou ampliar mais uma vez essa faixa cambial, certo? Eu tenho ali o câmbio, então nitidamente agora quem não enxergou vai enxergar essas células empilhadas e achatadas. Tudo bem? Então significa o quê? Significa que já tem um câmbio instalado. E além disso, vou voltar aqui para vocês. A gente já vai perceber, por exemplo, aqui é o xilema primário, percebe? Mas aqui já é o xilema secundário sendo instalado. E já não tem mais o feixe, porque o floema só foi lá para cima, o floema primário, né? Foi mais para cima. Então aqui ainda é xilema primário, mas aqui eu já tenho, né, observado o quê? Um xilema secundário sendo instalado. Então já percebo um xilema secundário sendo instalado. Então o que a gente percebe também? Que já tem um câmbio, que é o meristema secundário. Este câmbio já está ativo, começando a produzir xilema secundário para o interior do órgão. No entanto, este câmbio ainda não originou floema secundário e a periderme ainda não foi instalada porque ainda não ocorreu a formação do felogênio, que é o meristema lateral que vai originar feloderme para o interior e suber para o exterior. Ou seja, qual o estágio então de desenvolvimento deste órgão? Como que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que este órgão está em início de crescimento secundário. Justifique. Notem que a justificativa vai variar de caule para caule. Então vocês precisam enxergar, vocês precisam entender porque a justificativa vai variar. Neste caso, eu vou dizer, está em início de crescimento secundário, porque já tem um câmbio instalado e este câmbio já originou está originando o xilema secundário para o interior do órgão. No entanto, ainda não originou o floema secundário para o exterior e o felogênio ainda não foi instalado, consequentemente ainda não tem a periderme instalada e a epiderme, então, que é ainda o tecido de revestimento. Entenderam isso? Vocês têm que identificar as estruturas, porque ele poderia ser um órgão em início de crescimento secundário, no estágio de desenvolvimento, só que poderia ser início porque só formou o câmbio fascicular e o câmbio interfascicular, ponto.
Ah, está no início porque já originou xilema secundário, floema secundário, mas ainda não originou o filogênio, consequentemente, epidérmica é o tecido de revestimento. Notem que vai depender do que vocês estão visualizando, porque estar em início de crescimento secundário, a justificativa vai depender do que vocês estão vendo. Pode estar em início porque só tem um câmbio, pode estar em início porque tem um câmbio e um xilema secundário, pode estar em início porque tem um câmbio, xilema secundário e floema secundário, ok? Agora, mais um exemplo que é bastante interessante, que é o crescimento secundário não usual. Como assim? Primeiro, quando a gente fala em crescimento secundário, isso significa o quê? Significa que tem que ter câmbio e tem que ter filogênio, ponto. E, consequentemente, a atividade desses dois meristemas laterais. Mas algumas espécies, como por exemplo espécies de monocotiledôneas, elas, quando apresentam um crescimento secundário, é um crescimento secundário não usual. Por quê? Significa que elas têm um crescimento em espessura, mas este crescimento em espessura não ocorre a partir do câmbio e nem do filogênio. Porque, em geral, as monocotiledôneas não apresentam crescimento secundário. Aquelas que apresentam é um crescimento secundário não usual, como acontece aqui em Cordyline. Se eu olho só para o centro do órgão, eu vou observar esses feixes que a gente já até discutiu bastante nas outras aulas, que aqui nós temos feixes concêntricos anfibasais. Ela é uma monocotiledônea. É um atactostelo. Ok. Então, feixe concêntrico, porque um tecido condutor envolve completamente o outro. É anfibasal porque é o xilema que está envolvendo o floema primário. O xilema primário que está envolvendo o floema primário neste caso. Mas, quando eu observo aqui esta região, que eu vou ampliar para vocês, vocês vão perceber aqui também, esse corte foi feito à mão, por isso que eu estou mexendo aqui no micromédio. Vocês vão perceber essas células empilhadas e achatadas, lembrando muito quem? Lembrando o câmbio. Só que o câmbio, obrigatoriamente, ele origina xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior. E neste caso, aqui não é um câmbio, porque não foi isso que originou, não foram esses tecidos. Então aqui a gente denomina de meristema de espessamento secundário. É um meristema que vai permitir o crescimento secundário. Por isso, meristema de espessamento secundário. No entanto, este meristema de espessamento secundário, neste exemplo, ele originou mais feixes vasculares para o interior do órgão, só que eles ocorrem aqui mais agrupados. Então, estes feixes vasculares, eles têm uma origem diferente destes feixes vasculares localizados mais no interior do órgão. Aqui, estes feixes vasculares foram originados a partir do meristema de espessamento secundário. E para o exterior do órgão, não originou o floema secundário, por isso então que não é um câmbio. Para o exterior do órgão, este meristema de espessamento secundário está originando o quê? Células parenquimáticas, aumentando assim a espessura deste órgão. E nessa região mais externa dessas células parenquimáticas, ocorreu o quê? A suberização destas células. Com isso, então, formando um suber estratificado, mas não é uma periderme, pois para ser periderme, obrigatoriamente tem que ter o filogênio, e este filogênio, que é o meristema lateral, tem que originar filoderme dentro e suber para fora. Então, aqui é um exemplo típico de crescimento secundário não usual.
o exemplo de Cortline, onde nós vamos ter um super estratificado, nós vamos ter aqui as células parenquimáticas, o meristema de espessamento secundário, estes feixes vasculares, né, que ocorreram então mais agrupados, e internamente nós vamos ter os feixes vasculares originados pelo procâmbio. Então isso permitiu um crescimento em espessura, só que foi um crescimento secundário não usual. Então assim nós finalizamos a nossa aula de caule em crescimento secundário. Até a próxima aula!